Neide Maria Maia Lopes é um nome que pode não ser familiar para muitos hoje, mas sua história está marcada na crônica policial brasileira. Conhecida como a Fera da Penha, essa mulher teve sua vida comum transformada em uma narrativa de crime e horror que causou profunda indignação no país no início dos anos 60. Originalmente, Neide era apenas uma mulher comum, levando uma vida simples no Rio de Janeiro. Tudo mudou, porém, quando ela se envolveu com Antônio Couto Araújo. Ao longo de 6 meses, Neide e Antônio estavam juntos. Ela descobriu que Antônio estava guardando um segredo que poderia colocar em jogo a história que estavam construindo juntos. Ele era um homem casado e tinha 2 filhas pequenas com Nilza, sua esposa. Primeiro de tudo, Antônio mentiu para Neide, dizendo que era solteiro quando se conheceram. Mas Neide, que a essa altura estava completamente apaixonada, pela primeira vez em sua vida, encontrou todo o carinho e afeto que não teve em sua infância, decide continuar com Antônio como sua amante, enquanto Antônio promete se divorciar de sua esposa. Neide sentia que precisava fazer alguma coisa. Descobriu então o endereço de sua casa e resolveu se aproximar de sua família. Neide visita a casa de Antônio e Nilza, dizendo que era uma antiga amiga de escola Nilza, perguntando se ela não se lembrava. Disse até que haviam morado na mesma rua. Além de descobrir o endereço e o nome da esposa de Antônio, ela resolve mentir sobre seu próprio nome, dizendo que se chamava Nilza também. Nilza, a verdadeira, fingiu que lembrou daquela história. As visitas de Neide acabaram se tornando cada vez mais recorrentes. Elas, a cada encontro, iam se aproximando cada vez mais. Até que um dia Neide pergunta para Nilza sobre seu casamento, já que ela quase não falava do marido. Nilza disse que tinha um casamento bom, que amava seu marido, mas que tinham desentendimentos como qualquer casal. Nessa altura, Neide já havia conhecido a pequena Tânia, de 4 anos, filha do casal, que era o xodó de Antônio. Os dias se passaram. Neide e Antônio continuavam se vendo sem que Antônio suspeitasse de nada. Ele não fazia ideia que Neide estava fazendo algumas visitas à sua casa. Nesse meio tempo, Neide reclamava de passar mal, até que fez um teste de gravidez e deu positivo. Ela estava grávida de Antônio. Neide ficou muito feliz com essa notícia e foi contar para ele. Ela disse que nada mais importava, que ela não queria mais ficar com Antônio e que ele poderia continuar com sua esposa e família. Ao contrário do que ela imaginava, Antônio não gostou nada de receber essa notícia. Ele queria que ela abortasse. Para Neide, essa resposta soou como uma afronta. Antônio, por sua vez, a ameaçou. Disse que o filho não poderia nascer e que se ela deixasse de falar com ele, escreveria uma carta anônima à sua família contando toda a verdade para os pais dela. Até que num belo dia, Antônio apareceu. Ligou para Neide, disse que eles precisavam se ver e retomar o relacionamento, falou que sentia muita falta dela e que inclusive a buscaria em casa para fazer um passeio na zona sul do Rio de Janeiro. De lá, eles iriam à casa de um amigo do Antônio e ele finalmente a apresentaria para esse amigo, já que ela não conhecia nenhum amigo dele. Eles chegaram em um apartamento na Rua Voluntários da Pátria e Antônio apresentou esse amigo a ela. No dia em que ela foi levada para aparentemente conhecer o amigo de Antônio, Neide relata em seu diário que se lembra apenas de sair daquele prédio muito tonta, com enjoo e náuseas, algumas horas depois. Antônio a levou para uma clínica médica sem o seu consentimento para realizar um aborto. Dias depois, Antônio se fez de desentendido. Perguntou como estava a gravidez, como ela estava se sentindo. Por conta de tudo isso que estava sofrendo e sentindo, Neide passou a alimentar um forte desejo de vingança contra Antônio. Ela vai a uma loja de armas e busca por uma arma potente. O matadouro que ficava perto da casa da sua amiga também parecia ser um objeto de seu interesse. Neide resolve então ligar para a escola de Taninha, se fazendo passar por Nilza. Ela diz ao telefone que está doente, avisando que uma amiga de nome Odete buscaria Taninha na porta da escola. A diretora permitiu que essa amiga fosse buscar a menina e desligou o telefone. Momentos depois, Neide, se passando por Odete, busca Taninha na escola.
As duas passeiam por algumas horas pelas redondezas de Piedade. Parece que ali, ao longo desse passeio, Neide ligou para Nilza, mãe de Taninha, sem se identificar, e disse ser o sequestrador da sua filha. Depois disso, Neide pegou Taninha e levou para a casa de Zizélia, no bairro da Penha. Chegando lá, Neide pediu a Zizélia uma tesoura e cortou os cabelos da menina. Zizélia não estava gostando nada daquilo e achou tudo muito estranho. Depois disso, ela entrou em um armazém e foi comprar álcool. As duas ficaram sentadas em uma pracinha, até que foi ficando tarde, e Neide foi andando com a menina para os fundos do matadouro. Quando chegaram lá, Neide empurrou a menina para ela andar na sua frente, mas Taninha caiu de lado na grama e se sujou de barro. Ela acaba machucando a coluna e começou a chorar. Neide então pega o revólver Taurus, calibre 32, que estava em sua bolsa. Aponta para a cabeça de Taninha e atira. No mesmo instante, Neide abre a garrafa de álcool e joga em cima da menina ainda viva. Pegou uma caixa de fósforos, acendeu e jogou sobre ela, que estava toda molhada. O fogo subiu muito rápido e o cheiro de fumaça também. As pessoas que moravam ao redor viram aquilo e foram correndo em direção ao fogaréu. Chegando lá, conseguiram parar o fogo e encontraram um corpo. O corpo de Taninha, morta e queimada. Quando se deu conta do desaparecimento da filha, Antônio prontamente liga para Saulo, um amigo seu que era jornalista, dizendo que sabia quem havia sequestrado sua filha, mas disse que tinha certeza que ela estaria bem, sem ferimentos. Ele conta que Neide era uma namoradinha, uma pessoa com quem tinha eventuais encontros, e que ela jamais faria algo contra sua filha. A polícia vai até a casa de Neide e dá de cara com os pais dela. Neide chega e pede para levar os sapatos, que estavam muito sujos. A polícia faz algumas perguntas logo ali, mas decidem levar Neide para a delegacia. Ela precisava ser interrogada. Quando o interrogatório começou de fato, Neide disse à polícia que, na verdade, Nilza era amante de seu noivo e que provavelmente seu noivo fez isso com a criança. Neide, adotando uma pose de muita tranquilidade, negou o envolvimento no sequestro, fazendo pose para os fotógrafos que já estavam de plantão na frente da delegacia. A notícia se espalhou muito rápido. Depois de 12 horas, através de muita insistência de Saulo Gomes em entrevistá-la, a polícia permitiu. Neide respondeu às perguntas feitas por ele, ao vivo, na Rádio Continental. Eu não vou dizer nada. Agora, sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Eu queria matar a família toda. Infelizmente, eu não tive tempo. Ela praticamente confessou o crime em rede nacional. Aquilo causou uma comoção absurda. Para vocês terem uma ideia, ela só não foi apedrejada porque a polícia imaginou que isso poderia acontecer e pensou em uma forma de tirar ela da delegacia sem que ninguém percebesse. Ela foi transferida para a penitenciária Lemos de Brito. O pai da Neide contava que, naquela época, diariamente, encontrava despachos na porta de sua casa, velas pretas e vermelhas, galinhas mortas e bonecas com o nome da filha espetadas com agulhas. Após 15 anos de reclusão, Neide conseguiu liberdade condicional. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Ela morou com seus pais até que eles morressem. Antônio e Nilza, por sua vez, mantiveram o casamento. Tiveram mais 2 filhos e alguns netos depois disso. Taninha, enterrada no cemitério de Inhaúma, é visitada até hoje por uma legião de pessoas que acredita que a menina tem poderes. Muitas pessoas vão até lá agradecer as bênçãos alcançadas em nome da menina. Colocam flores, cartas, placas, tudo em agradecimento. Gostou? Não deixe de se inscrever para acompanhar mais casos inéditos por aqui.